Meus irmãos, nós estamos aqui diante da Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, que foi uma carta escrita para crentes judeus. Uma pergunta aos irmãos: quem foi que escreveu a Epístola aos Hebreus? Eu ouvi o Espírito Santo de algum lugar aí. Tá certo, tá certo. Foi você, né? Amém. O autor humano de Hebreus, nós não sabemos quem é. Né? Algumas pessoas fazem ilações, alguns vão dizer que é o apóstolo Paulo, talvez Barnabé, mas a real é que nós não sabemos. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas sabemos que esse livro ele é divinamente inspirado pelo Espírito Santo. E esse livro ele foi escrito para pessoas que tinham conhecido Jesus, mas especificamente judeus, mas que estavam enfrentando algumas dificuldades aí na vida cristã. Nós temos duas dificuldades principais desses judeus que haviam se convertido a Jesus, ao seu Messias. A primeira dificuldade é que eles vinham de uma tradição judaica muito profunda. Milênios de uma tradição judaica fortíssima, ligada ao templo, ligada a sacrifícios, ligada, né, àquele sacerdócio que vinha de Arão, que nós vamos conversar bastante aqui. E uma outra dificuldade desses crentes judeus era que muitos deles sofriam perseguição justamente por terem se tornado cristãos. Então você imagina, cristãos judeus, pessoas que passaram a vida inteira praticando a religiosidade judaica e praticando a religiosidade judaica conforme ali o próprio Deus em certa medida estabeleceu. Deus estabeleceu toda a ritualística de Israel para que eles aguardassem pelo Messias. Eles estavam esperando Jesus enquanto praticavam essas coisas. E aí Jesus vem. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, que o Senhor Jesus ele veio para os seus e os seus não receberam. Então a nação judaica, em geral, a institucionalidade judaica, a religião judaica não recebeu Jesus. Não reconheceu Jesus como Messias. Mas muitos judeus se converteram. Então, por mais que a institucionalidade judaica não tenha reconhecido Jesus oficialmente, indivíduos judeus, creram em Jesus. E muitos deles estavam sofrendo perseguições por terem crido em Jesus. E por estarem sofrendo perseguições, estavam considerando voltar às antigas práticas judaicas. Abandonar o seu caminho com Cristo e voltar às suas práticas judaicas. E o autor de Hebreus ele tem um tom muito ímpar no Novo Testamento, porque ele escreve quase que como uma pregação. Inclusive existem teólogos que defendem que o texto da Epístola aos Hebreus se parece muito com uma pregação. É um grande sermão em que aquele autor ele pega vários trechos do Antigo Testamento, expõe esses trechos, explica esses trechos do Antigo Testamento e faz aplicações pastorais. Isso é bastante ímpar no Novo Testamento. Se você pega as cartas paulinas, por exemplo, Paulo ele costuma dividir as cartas dele em duas seções. Uma seção um pouco mais ortodoxa, em que ele lida com a teologia, e uma seção um pouco mais ortoprática, em que ele lida com a aplicação daquela teologia. Isso é comum em todas as epístolas de Paulo. Na Epístola aos Hebreus, você vê texto, teologia, pregação, aplicação. Texto, teologia, aplicação. Texto, teologia, aplicação. Então ele prega em vários blocos e ele vai fazendo as aplicações para aquela audiência imediata dele. O texto que nós estamos lendo hoje aqui é uma aplicação de tudo aquilo que ele já havia falado antes. A parte pastoral de Hebreus é bastante clara, ela é bastante direta, tá? E nós vamos trabalhar uma parte dessa aqui hoje. E para nós entendermos esse texto, nós precisamos entender duas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é um sacerdote. Se nós não entendermos o que é um sacerdote, nós não vamos conseguir passar por esse texto com muita facilidade. Então vamos lá, meus irmãos. O que é um sacerdote? Eu sei que isso não é EBD, mas eu gosto de interagir com os irmãos. Um mediador. Bacana. Representa aquele povo diante de Deus, né? Correto. Exatamente isso. Na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Durante o tempo da Antiga Aliança, o sacerdote ele era exatamente isso, um mediador. Alguém que ficava entre o povo e Deus. Alguém que representava o povo diante de Deus. E aí como ele fazia isso? Ele oferecia sacrifícios. Ele oferecia orações. Ele buscava, portanto, reconciliação entre um povo pecador e um Deus que é santo. Não há contato
entre o povo pecador e o Deus Santo. Essa ponte não existe. Mas o sacerdote ele ia lá, através do trabalho dele sacerdotal, com os sacrifícios, com as orações, ele fazia um link entre o povo e Deus. Então ele, de fato, ele mediava nesse sentido. E na Antiga Aliança nós tínhamos esse ofício, esse trabalho de sacerdote em Israel. E os sacerdotes da Antiga Aliança, eles eram todos descendentes do irmão do legislador da Antiga Aliança, que era Moisés. Todos eles eram descendentes do irmão de Moisés. Quem era o irmão de Moisés? Arão. Arão, que por sua vez era da tribo de Levi. Arão, que era da tribo de Levi. Então Deus estabeleceu a descendência de Arão, ou seja, os filhos, os netos de Arão, bisnetos dele, como sacerdotes. Para você poder ser um sacerdote, fazer esse trabalho de mediação em Israel, você tinha que ser um descendente de Arão. Então Deus, assim, ele estabelece uma linhagem sacerdotal. Arão, como sendo da tribo de Levi, todos os seus descendentes seriam também da tribo de Levi, e por isso todos os sacerdotes de Israel eram levitas. Eles eram chamados levitas, e é do nome levita, ou seja, descendente de Levi, que nós temos, por exemplo, na Bíblia, o livro do estabelecimento do sacerdócio judeu, que é o livro de Levítico, não é? Então os sacerdotes eles faziam o seguinte, eles entravam no chamado Santo dos Santos, que era a parte mais interna do tabernáculo, eles ofereciam sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Só que esse trabalho, ele era um trabalho bastante insalubre. Ele era um trabalho, de certa forma, perigoso. Porque um sacerdote jamais poderia oferecer a Deus algo fora das regras de Deus. Um sacerdote não poderia jamais ferir as regras de pureza que Deus havia estabelecido. Se eles não se purificassem ritualisticamente antes de entrar no altar, se eles não oferecessem exatamente o que Deus havia ordenado, da maneira como Deus havia ordenado, eles morriam. Eles eram mortos. O clássico exemplo é de Números 10, Nadab e Abiú, os filhos de Arão que foram mortos por oferecer fogo estranho no altar de Deus. Isso não poderia acontecer, Deus os matou. Então o trabalho de um sacerdote era o trabalho que, nesse sentido, ele visava refletir a santidade do nosso Deus. Tanto é assim que o grande refrão do livro de Levítico, eu tinha falado números antes, né? Levítico. O grande refrão do livro de Levítico está em Levítico 11:44 e se repete ao longo do livro muitas vezes. Sede santo, porque eu sou santo. É o que o livro de Levítico fica repetindo o tempo inteiro, mostrando às pessoas que o livro, o espírito de um livro como Levítico, que trata de sacrifícios, trata de sangue, do altar, da contaminação, do sacerdócio, o espírito deste livro é um espírito de santidade. E pasmem, é o mesmo espírito do Sermão da Montanha pregado por Jesus em Mateus 5, 6 e 7, porque Jesus, ele parafraseia Levítico no Sermão da Montanha, quando ele diz em Mateus 5, 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Percebam então que o espírito, o ethos, a atmosfera de um livro pesado como Levítico, difícil de ler como Levítico, o livro que frustra o seu plano anual de leitura bíblica, não é? O espírito deste livro é o espírito da santidade de Deus, o mesmo do Sermão da Montanha. Quando um sacerdote se aproximava para fazer sacrifício pelos pecados do povo, longe de mostrar uma chatice de Deus, mostrava o quanto Deus ele é santo, 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 e um Deus santo, se tolerar pecado, deixa de ser santo. Um Deus santo, se interagir com o pecado, ele não é tão santo assim. O sacrifício de sangue, ele não revela chatice ou maldade de Deus, ele revela a nossa sujeira, ele revela o nosso pecado, o quão profundamente nós estamos separados de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é puro. E por isso um preço de sangue precisa ser pago para que nós tenhamos acesso a Deus, que é santo.
Mas os sacerdotes do Antigo Testamento, eles eram extremamente limitados. Eles eram homens como nós, seres humanos. Eles eram fracos, eram falhos, eram cheios de pecados. E um detalhe que o autor de Hebreus faz questão de enfatizar: eles precisavam oferecer sacrifícios não só pelos pecados do povo, mas também pelos próprios pecados. Eles iam lá, faziam um trabalho sacerdotal não só pelo povo, mas por eles também. Porque eles precisavam estar limpos diante de Deus. Só que uma coisa interessante, que muitas vezes nós falhamos em entender pela Bíblia: o sacerdócio levítico, aquele sistema sacerdotal dos levitas, assim como todo o aparato religioso de Israel, nunca teve a intenção de salvar ninguém. Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos prestar atenção, porque senão nós caímos numa dicotomia errada de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, pelo ritual, pela religião judaica, e no Novo Testamento as pessoas são salvas por Jesus pela graça. Isso é um erro. Paulo fala aos Gálatas, e o autor de Hebreus deixa muito claro que o sistema ritual de Israel nunca salvou. Ele não existia para isso. Ele existia para fazer sombra da obra perfeita que Jesus faria. E todas as pessoas que olhavam para essa ritualística com a fé de que aquilo seria consumado no Messias, eram salvas por Jesus. Do mesmo jeito que nós somos salvos. Então o sacrifício do cordeiro no altar, o sangue do cordeiro, do bode, da cabra em si não salvava. Mas quando aquele sacrifício era feito com a consciência do próprio pecado e entendendo que aquilo projetava o Messias, a pessoa era salva. Não pelo cordeiro, por Jesus. De forma que a antiga aliança nada mais era do que uma sombra. O sacerdócio levítico, ele era uma sombra do sacerdote de Cristo. Ele nunca salvou. O objetivo era ensinar, mostrar a diferença entre o santo e o profano, que é um outro refrão que aparece muito no livro de Hebreus, que eles tinham que aprender a diferença entre o santo e o profano. E ele apontava para um sacerdócio perfeito, para um sumo sacerdote, que ofereceria um sacrifício último, que bastaria para remover de vez a barreira entre nós, pecadores, e um Deus que é santo. E aí o autor de Hebreus, nessa tônica, ele nos apresenta Jesus. Em Hebreus 1, ele fala sobre como Jesus ele é a última revelação de Deus. Sobre como Deus falou já muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias da antiga aliança se comunicou através do Filho. E ele coloca Jesus como estando superior aos anjos, que era um elemento muito importante na teologia judaica. Em Hebreus 2, ele nos chama a atenção. Como escaparemos nós se nós não levarmos a sério tão grande salvação? Ou seja, sabendo de tudo que sabemos, que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, que Jesus assumiu carne e sangue, destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Como é que nós, sabendo de tudo isso, como é que aqueles judeus do primeiro século, sabendo de tudo isso, não levariam a sério essa salvação, uma vez que já sabem que é assim que funciona? E aí em Hebreus 3, ele mostra o quanto Jesus ele é superior a Moisés, e o quanto nós não podemos endurecer o coração como o povo endureceu o coração diante de Moisés. Em Hebreus 4, ele fala do nosso descanso, sobre como o descanso que Josué prometeu ao povo, entrando na terra prometida, aquilo não era o descanso final que Deus tem para o seu povo. Existe um descanso sabático ainda nos esperando. E a palavra de Deus vai se cumprir em relação a isso. Por quê? Diz o autor de Hebreus, no capítulo 4. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E é dentro de todo esse ensinamento que nós chegamos no texto que lemos hoje. O trecho que nos mostra como a obra de Jesus é superior a tudo o que aqueles judeus conheciam. Acompanhe comigo o verso 14, que diz: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele começa esse texto aqui, esse verso, com tendo, pois. Ou seja, ele já assume que nós entendemos Jesus como sumo sacerdote. É como se ele dissesse assim: já que tudo isso que eu falei é verdade, já que Jesus é o nosso sumo sacerdote, então eu tenho base para falar o que eu vou falar aqui.
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. E pensem em tudo que nós já falamos do sacerdote. Que o sacerdote ele nos aproxima de Deus, que ele faz uma mediação entre nós e Deus, que ele oferece sacrifício pelo pecado e que ele toma a frente diante do fato de que Deus é santo, santo, santo e nós não temos acesso a ele. É isso que faz um sacerdote. E ele diz nesse verso 14, já que entendemos que Jesus é o grande sumo sacerdote, percebam, Jesus ele não é só um sacerdote. Ele é sumo sacerdote. Ele não é só um descendente de Arão. Percebam, um sumo sacerdote, ele era um chefe dos sacerdotes. Era o único autorizado a entrar no Santo dos Santos e só uma vez por ano. Jesus ele é um desse, chefe dos sacerdotes. Mas ele não é só um sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote, é o que diz o verso. Ele é o sumo sacerdote absoluto, o último. Assim como nós lemos em Hebreus 2, verso 17. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele, Jesus, o Verbo, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, era necessário que Jesus se tornasse como os seus irmãos, se tornasse como nós, se tornasse um ser humano, porque aí ele seria um sumo sacerdote fiel. Ele seria fidedigno. Ele poderia representar aquele povo. E é por isso que ele não salva anjos. Porque ele não encarnou como anjo. Ele salva gente. Porque ele virou gente. Ele representou esta raça. E Hebreus 7, versos 24 e 25 nos dizem. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, ou seja, porque não morre, ele tem seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Percebam que diferente dos sacerdotes regulares, Jesus ele não trabalha não faz seu ofício sacerdotal durante o seu turno. Ele vive sempre para interceder pelo seu povo. É uma obra constante, tal qual nós vemos em João 17, Jesus falando, orando pelo seu povo, como um sumo sacerdote, na famosa oração sacerdotal de Jesus, em João 17. Então Jesus, o autor de Hebreus, portanto, diz, já que nós sabemos disso, que Jesus ele é o grande sumo sacerdote, e aí ele estende, ele diz que adentrou os céus. Então percebam, enquanto o sacerdote da antiga aliança, ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano para oferecer um sacrifício e dar acesso ao povo, dar ao povo acesso a Deus, Jesus ele não entra só no tabernáculo, só no Santo dos Santos. Jesus ele adentra os céus. Ele dá acesso a nós, ele nos dá acesso a Deus direto da fonte. Como João nos diz no capítulo 3, e verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ou seja, ninguém tem acesso àquele lugar onde Deus está. Ninguém tem acesso aonde Deus habita. Por quê? Por causa do que nós lemos aqui no Salmo 24 na liturgia, versos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é que tem esse acesso? Quem pode entrar lá? O que é limpo de mãos e puro de coração. Levanta a mão aqui, quem é limpo de mãos e puro de coração. Boa sorte ao adentrar os céus para encontrar com Deus. Porque são só esses, só quem é limpo de mãos e puro de coração, que pode entrar no céu para acessar a Deus. E o nosso sumo sacerdote adentrou os céus. Porque ele é limpo de mãos, ele é puro de coração. Não é? Portanto, Jesus, que é limpo de mãos, puro de coração, nunca entregou a sua alma à falsidade, ele entrou no céu, como só ele poderia ter entrado. E ele nos deu esse acesso. E ele nos resgatou não com sangue de bodes ou cabras ou cordeiros, foi com o próprio sangue dele, que é mais puro do que a neve. Então, quais são as coisas que o autor de Hebreus assume nesse verso? Primeiro, que acima do sacerdócio levítico, acima do sacerdócio da ordem de Levi, existe o sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus, que está acima do sacerdócio levítico, porque ele não só te purifica ritualmente para você poder cumprir a religião judaica sem ser morto, ele purifica a tua alma.
Ele faz com que você nasça de novo e possa ver o reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos. E nós vemos por esse verso também que Jesus ele subiu aos céus. E se tudo isso é verdade, portanto não há, essa é a mensagem central aos hebreus que receberam essa carta, não há para onde voltar. Se tudo isso é verdade, não há por que retornar. Não existe volta. Por isso ele diz, conservemos firmes a nossa confissão. Essa é a admoestação central dessa carta. Esse é o chamado central dessa carta. Fique firme na sua fé, porque não há para onde ir. É como disse Pedro a Jesus. Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Fiquem firmes, carreguem a sua cruz. Não olhem para a direita nem para a esquerda, porque o nosso sumo sacerdote está no céu intercedendo por nós. Esse é o lugar em que nós temos que ficar. Quantas vezes na sua vida já te passou pela cabeça, por qualquer motivo que seja, porque alguma coisa te chamou mais atenção na vida, no mundo, ou porque alguma outra religião te chamou atenção, sei lá, ou porque você mesmo está cansado dessa vida de igreja, quantas vezes já te passou pela cabeça largar Jesus? Porque isso estava passando na cabeça daqueles judeus. E a admoestação dessa carta é, você não tem para onde ir. E agora ele vai dar algumas características desse sacerdote para nós. Dizendo, acompanhe no verso 15. Por quê? Por que nós temos que conservar firmes a nossa confissão? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então ele começa aí. O verbo compadecer no grego ele é lindíssimo. É o verbo simpatel, de onde deriva a nossa palavra simpatia. É o mesmo verbo usado em Hebreus 10:34, quando ele fala sobre aqueles que se compadecem dos encarcerados, que têm simpatia. Jesus se compadece das fraquezas do seu povo. Ele sabe como elas funcionam. Por quê? Porque ele se fez semelhante ao seu povo, conforme nós lemos no restante do verso. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. E isso é para todos aqueles que tratam os mandamentos de Deus como algo que ele te ordena assim meio de longe, mas ele não sabe o quanto é difícil para você cumprir. Por isso que ele manda ele obedecer essas coisas todas tão difíceis. Irmãos, Jesus, em tudo aquilo que nos é ordenado, ele viveu e ele obedeceu. E ele foi tentado em todas as coisas. Nomeie qualquer coisa com a qual você tem dificuldade na sua vida cristã. Obediência aos pais, honra ao marido, honra à esposa. Ser uma pessoa íntegra nos mandamentos de Deus. Ser manso e humilde de coração. Todas as coisas que são exigidas do crente e que sem a ajuda do Espírito Santo são impossíveis. Jesus passou por essas coisas. Ele foi tentado em todas essas coisas. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós olharmos para a vida de Jesus, ou quando algum discipulador seu, alguém que te acompanha na sua vida cristã disser para você, você precisa obedecer e fazer isso porque Jesus fez. Ele é o teu exemplo. Uma resposta comum que nós ouvimos quando dizemos isso, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus, né? Ele fez porque ele é santo, mas ele é Deus, eu não sou. Vírgula, Jesus é Deus. Mas Jesus é homem também. E Jesus foi tentado na carne. Jesus foi tentado na carne. E ele venceu no poder do Espírito. Nós lemos em Mateus 4 e em Lucas 4 sobre a tentação de Jesus no deserto. Quem se lembra qual foi a primeira tentação de Jesus no deserto? Em Mateus 4. Pão, fome. Transforme essas pedras em pães, não é? Você não está com fome? Você não é filho de Deus? Deus não te ama? Como é que a tua carne não vai ficar satisfeita? Como é que você não vai deixar que os seus impulsos carnais façam com que você transforme aquilo que não é naquilo que é? Só para te atender. Você não é filho de Deus? Foi ele que te deu esse impulso, ele não quer que você seja feliz? Transforma essas pedras em pães. Pega um negócio que Deus não fez para isso, transforma uma coisa que você quer
Afinal, filho de Deus, né? Vai ficar aí passando vontade? Quem nunca passou por essa tentação? Jesus passou. E qual foi a segunda tentação de Jesus? Isso. Se atirar do pináculo do templo, não é? Satanás, numa manobra teológica digna de um falso profeta, ele como pai dos falsos profetas como é, pega um trecho do Salmo 91 e distorce, dizendo a Jesus, a Bíblia diz que os anjos vão te segurar, pula. Genial, né? Deus vai te segurar, pula. Não está escrito no Salmo? Que é a tentação de você cometer as bobagens que você quer na sua vida sem buscar a Deus e esperar que Deus as endosse e te guarde no meio das bobagens que você faz. Quando o Salmo 91 claramente diz que se você tropeçar em uma pedra, os anjos estão lá para te segurar, o que pressupõe um acidente, né? Que pressupõe algo que aconteceu que você não esperava. Não você indo lá, tem uma pedra aqui, vou tropeçar para ver se o anjo me segura. Mas a tentação de Jesus foi essa. Se atire do pináculo do templo, a Bíblia não diz que os anjos vão te segurar? Jesus venceu essa tentação. E qual foi a terceira? Terceira tentação de Jesus? Poder, riqueza, ganhar o mundo inteiro, usufruir de tudo que esse mundo tem a oferecer e perder a tua alma no processo. Vá, esse mundo tem muito a te oferecer, conquiste tudo. É só você adorar Satanás no processo. Uma troca fácil. Adora Satanás. É daí que sai aquela anedota do vender a alma para o diabo, né? Que é uma coisa que você não precisa fazer. Meio que a tua alma já está na mão do diabo. Você precisa sair de lá, né? Quem nunca foi tentado nessa área? A adorar aquilo que não é Deus, adorar a Satanás em troca das benesses que o mundo tem a oferecer. Quem nunca passou por isso? Jesus passou. Você já foi tentado nessas áreas? A desfigurar algo para atender a tua carne? A sair de maneira imprudente, fazendo bobagem, esperando que Deus te segure e te proteja? Ou já almejou poder, status, riqueza, tudo que esse mundo tem a oferecer, abrindo mão de servir a Deus e servindo o diabo? Já passou por isso? Ou só eu? Já passaram por isso? Jesus também. Ele foi tentado em tudo, mas com uma grande diferença, que é o final desse verso. Ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus passou por tudo isso, ele venceu. Ele foi tentado em tudo e ele venceu. No poder do Espírito, ele foi até o fim. E ele venceu. E ele deu a mim e a você o Espírito em cujo poder ele venceu. Então ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece nossas dificuldades e a nossa tentação. Ele sabe como é ser uma pessoa. Ele sabe o que é ser exposto à tentação e ele sabe o que é vencer essa tentação. E a aplicação que o autor de Hebreus nos dá no verso 16 é: portanto, aproximemo-nos, vamos nos aproximar do trono da graça com confiança. A palavra confiança que ele usa aqui é a palavra paresia, que significa liberdade, significa ousadia. O trono da graça é o local da majestade de Deus. E João Calvino, comentando essa passagem, ele diz, ele encoraja a todos os que creem que tenham ousadia de se apresentarem diante da face de Deus, sem hesitação, porque sabem que estão em Cristo. Quantas vezes nós não nos escondemos de Deus diante do nosso pecado? E ele diz, nós somos sacerdotes, sabe, aproxime-se de Deus, não se afaste dele. Aproxime-se dele com ousadia. E isso dá um resultado, é o que diz o final do verso. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Percebam que nós não nos aproximamos de Deus através de Cristo só como um ritual. Percebam que nós não nos aproximamos de Deus através de Cristo, nosso sacerdote, só por fazer. É para receber algo da parte de Deus.
E é por isso que nós frequentemente falamos quando as pessoas perguntam: se Deus já sabe tudo que eu preciso, para que eu preciso orar? Para que eu preciso ir a Deus? Ele já sabe que eu preciso? Ora, é para você receber misericórdia e graça no momento oportuno. É por você que você precisa orar. Não é para fazer um favor a Deus. Nós nos aproximamos de Deus através de Cristo, nosso sacerdote, para recebermos as graças do Evangelho. E misericórdia, que ele comenta aqui, é a compaixão do nosso Deus para com o pecador. A misericórdia de Deus é a decisão de Deus de não aplicar no pecador aquilo que o pecador merece, que é a justa punição dele. A misericórdia de Deus significa que ele não aplicou a ira dele, que te era devida, ele não aplicou em você, ele aplicou em Jesus. Isso é misericórdia. Graça é meio que ao contrário. É o favor imerecido de Deus. É você receber, sim, de Deus algo que você não merece. Então, enquanto a misericórdia é não receber de Deus o castigo merecido, a graça é receber de Deus o amor não merecido. Que Deus é esse? Paul Washer fala que se Deus tivesse só perdoado os nossos pecados e deixado a gente num limbo, já estaria de bom tamanho, só da gente não ir para o inferno. Se a gente ficasse vagando no limbo o resto da eternidade, já seria uma imensa misericórdia da parte de Deus. Mas não só ele tira a condenação e paga a dívida, ele enche a nossa conta das graças do Evangelho e nos chama de filhos. Nós, sujos como somos, chamados de filhos. Fala igual o pastor Luiz, que Deus é esse? A graça são os carismas de Deus, aqui especificamente são os dons que o Espírito nos dá para a nossa santificação. A manifestação do fruto do Espírito em nós. Quem se lembra qual é o fruto do Espírito? Amor. E domínio próprio. Né? É muita graça, né, gente? Tudo aquilo que precisamos para sermos santificados, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tudo isso o Senhor derrama sobre nós na sua obra sacerdotal, para que nós possamos viver uma vida em que nós vencemos a tentação. E aí ele fecha falando em momento oportuno. Ou seja, é a graça necessária para o momento que nós precisamos dela. Não cai no nosso crédito de uma vez tudo aquilo que Deus fará em nós ao longo de toda a nossa vida. Você não é hoje quem você será amanhã, nem quem você será daqui a 10 anos. Você estará mais santificado daqui a 10 anos. Você não é hoje quem você será na glória. Na glória você será perfeito, não é? Mas agora, Deus derrama sobre você aquilo que você precisa. Quando você se aproxima do trono da graça. Assim como lemos em Salmo 104, verso 27. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Assim como Jesus nos disse em Mateus 6, que nós podemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que ele menciona naquele contexto, comer, beber, vestir, essas coisas seriam acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Recebemos de Deus aquilo que precisamos para cada dia, e o mesmo vale na luta contra os nossos pecados, na luta contra as tentações. O Senhor nos fortalece no caminho. No momento oportuno, vem a provisão. Tudo que nós precisamos é não fugir de Deus, aproximarmos-nos com ousadia, com liberdade do trono da graça, porque o véu já foi rasgado, você tem esse acesso. E algumas aplicações aqui caminhando para o final. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos com esse texto. Vamos ler esses versos mais uma vez antes de irmos para as aplicações, que é tão pouquinho, acho que dá para fechar lendo eles, para que tudo fique claro na nossa mente agora. Verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vamos então às aplicações desse texto. Primeiramente, seus pecados não são invencíveis. Seus pecados, meus pecados, nossos pecados
não são invencíveis. Não se acostume com seus pecados. Como diria minha avó, em toda a sua sabedoria, repreende em nome de Jesus. Existem pessoas que consideram suas fraquezas, suas tentações, impossíveis de serem vencidas. Como se elas fossem caminhar com aquilo inevitavelmente para o resto da vida. Não são. Repreende em nome de Jesus. Seus pecados podem ser vencidos no poder do Espírito. Por quê? Porque o pecado foi vencido por Cristo. Aquele que em tudo foi tentado como nós, mas sem pecado nos fortalece. E ele venceu no poder do Espírito. E se o Espírito habita em você, aproxime-se então do trono da graça, confesse os seus pecados e busque a graça e a misericórdia necessárias para o momento oportuno. Segundo, sobre vontade de abandonar a fé, que era o que esses judeus estavam vivendo aqui, por isso essa epístola foi escrita. Você já sentiu vontade de abandonar sua fé? Você já sentiu vontade de recorrer a alguma outra coisa na sua vida? Porque você ficou... Já está cheio desse negócio de igreja. Já. Parece que Jesus... Isso não está funcionando para mim, não. Talvez você tenha vivido em algum sistema religioso, algum sistema de medalhinhas, em que você vai fazendo um ritual, você vai ganhando alguma coisa de Deus, né? Como se mãos impuras pudessem entrar no santo trono, subir ao santo monte de Deus, né? Porque não podem. Isso não existe. É justamente pela nossa incapacidade de sermos salvos, de nos aproximarmos de Deus, que nós precisamos de um sumo sacerdote. Não qualquer um, mas aquele da ordem de Melquisedeque, o santo, o inculpável, separado de pecadores. Lembre-se, quem subirá ao monte do Senhor? A resposta não está em você. Lembre-se disso sempre, a resposta está no nosso sacerdote. Aproxime-se dele. Você não precisa abandonar a sua fé, porque normalmente esse negócio de abandonar a fé, ou é porque a pessoa acha que está difícil demais de obedecer, e aí, te contar uma novidade, não é difícil obedecer a Deus, é impossível. Você só obedece com o auxílio do Espírito Santo, certo? Deus é santo demais. Segundo, ou porque a pessoa acha que tem alguma outra coisa para a vida dela, não é? Não há para onde ir, tá? Não há para onde ir. Não há para onde voltar. Não se distancie de Deus, aproxime-se de Deus. Terceiro, e aí está diretamente ligado a isso. O que é que você faz quando você peca? Meu irmão, minha irmã, quando você peca diante de Deus, você se esconde. Quando você peca diante de Deus, você se torna instantaneamente envergonhado de orar, para de ir à igreja, para de ler a palavra de Deus e fica ali alimentando aquela distância que o pecado te fez sentir de Deus. Ora, o pecado ele realmente causa essa ruptura, tá? Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pastor Alex fala muito isso. Mas você ceder a essa distância, ceder a esse distanciamento, não é a resposta do evangelho. Porque distante de Deus não há perdão. Distante de Deus não há restauração. Não fique nessa zona que você acha que é neutra, em que você não se aproxima de Deus e aí aquele pecado não dói tanto. Se você não chegar para Deus para falar daquilo, você finge que não aconteceu. Não faça isso. Aproxime-se de Deus, não fique nessa zona. Porque se você não se aproximar, o nome disso é falta de fé. Falta da fé através da qual nós somos salvos. E o próprio autor de Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se aproxime com fé. Assim como João nos diz na primeira epístola, capítulo 2, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então mantenha firme a tua confissão, mantenha firme a tua fé. Não pense que o evangelho falhou quando você caiu. Você falhou. Mas a graça disponível no evangelho está de pé. Aproxime-se. Jesus Cristo está intercedendo por você. E por último, se você não está na fé, se existe alguém aqui que não está na fé, que talvez nunca tenha sentido o peso do pecado, nunca tenha se sentido um pecador ou a necessidade de se aproximar de Deus, talvez seja o seu caso. Ora,
Eu preciso dizer para você que Deus ele selecionou uma nação para criar um sistema religioso em que eles precisavam assassinar bodes, cordeiros, cabras, assassinar de maneira extremamente animalesca, para mostrar a consequência de não estar na presença de Deus. Sim, todos nós estamos distantes de Deus, todos nós temos pecado, não é diferente no teu caso. Você precisa de Cristo, você precisa da graça do Evangelho. Se você está na igreja só acompanhando algum familiar, ou está só visitando por visitar, você não está fora da categoria de quem precisa de Jesus. Você está condenado, porque você é pecador e Deus é santo. Mas existe um sacerdote no céu que já entregou o sacrifício perfeito pelo nosso pecado. E ele está lá intercedendo pelo seu povo. Creia nele, e você fará parte do povo por quem Jesus está intercedendo por nome. De pessoas que se aproximam de Deus com ousadia. De pessoas que vão estar todas juntas reunidas nas bodas do Cordeiro. Então creia em Cristo. Esteja salvo do pecado e da condenação. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por falar conosco através da tua palavra. Pai, como é constrangedor pensar que o Senhor está intercedendo por nós aí. Quem somos nós? Mas o Senhor segura as nossas mãos e nos mantém firmes na fé. E nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos fortaleça. Não nos permita olhar para a esquerda nem para a direita. Não nos permita voltar para qualquer lugar, Senhor, porque não há para onde voltar. Não há para onde voltar. Senhor, não permita que a nossa vida cristã pareça um fardo para nós, porque é uma vida mais difícil, mais complicada do que o que parece para o mundo. Não, Senhor. Esses judeus, eles tinham essa impressão de que voltar para o judaísmo, voltar para fora de Cristo, Senhor, seria mais fácil para a vida deles. Ah, Senhor, que erro. Não permita. Permita que nós sempre nos lembremos da graça que é estar na tua presença e nos fortaleça no momento oportuno, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, nosso Rei, nosso sacerdote. Amém.